Eu nunca imaginei que fosse escrever algo assim, mas sinto que preciso colocar para fora. Talvez alguém já tenha passado por isso e entenda o que eu estou sentindo. Meu nome é Camila, tenho 28 anos e moro em Campinas, interior de São Paulo. Eu e o Rafael estamos juntos há 3 anos, e até pouco tempo atrás, eu achava que ele era o homem da minha vida. No começo, era tudo leve. A gente se conheceu numa festa de um amigo em comum. Ele era divertido, gentil e parecia muito responsável. Trabalhava com tecnologia e vivia dizendo que gostava de cuidar das pessoas que amava. Eu me sentia segura com ele. Quando decidimos morar juntos, achei que era o passo natural. Eu tinha acabado de sair de um emprego numa agência de marketing e estava fazendo alguns cursos online para me atualizar. Rafael disse que não tinha problema, que eu podia ficar tranquila por uns meses, porque ele dava conta das contas da casa. Mas as coisas começaram a mudar. No começo, eram comentários pequenos, quase sutis. Você ainda tá mandando currículo, né? Tem tanta gente fazendo freela hoje em dia. Amor, você podia tentar também. Eu sorria, tentava não me sentir pressionada, e explicava que estava procurando algo estável, que não queria aceitar qualquer coisa. Com o tempo, o tom mudou. Rafael começou a falar de dinheiro o tempo todo. Reclamava do valor da energia, do mercado, do gás. Começou a dividir as compras em 2 partes, o que ele pagava e o que eu deveria pagar depois. Um dia, ele chegou do trabalho e jogou uma sacola de mercado no balcão. Comprei só o básico. A gente precisa economizar. Não dá para ficar bancando tudo sozinho. Aquilo me pegou de surpresa. Rafa, eu sei. Mas eu tô procurando emprego, lembra? Ele bufou e respondeu: Você tá procurando faz tempo, Camila. Parece que não quer trabalhar. Fiquei em silêncio. Foi a primeira vez que senti vergonha. Não porque eu não quisesse trabalhar, mas porque ele me fez acreditar que eu era um peso. Nas semanas seguintes, ele começou a organizar as finanças da casa sozinho. Mudou o plano da internet para o mais barato, cortou o streaming que eu usava para estudar inglês e passou a controlar até a lista de compras. Não precisamos de frutas toda semana, é luxo, ele dizia. E, de repente, aquele homem que antes me fazia sentir segura, agora me fazia sentir pequena. Eu comecei a me culpar. Pensava, talvez ele só esteja estressado, talvez eu realmente precise fazer mais. Mas no fundo, algo me dizia que não era só sobre dinheiro. Era sobre controle. E eu ainda não tinha ideia de até onde ele estava disposto a ir para manter esse controle. Com o passar dos dias, percebi que o Rafael já não era mais o mesmo homem que me fazia café antes de sair para o trabalho, que me mandava mensagem no meio do dia só para saber se eu tinha almoçado. Agora, cada conversa nossa terminava em discussão, e o tema era sempre o mesmo: dinheiro. Camila, eu não entendo como você pode ficar o dia inteiro em casa e ainda dizer que está cansada. Rafa, eu passo o dia mandando currículo, estudando, tentando. Tentando o quê? Você quer escolher emprego como se tivesse 1000 opções. A maneira como ele falava, o tom, o olhar. Era como se eu fosse uma criança irresponsável. E o pior é que comecei a acreditar nisso. Aos poucos, fui me calando. Parei de me defender, parei de explicar. Ele sempre tinha uma resposta pronta, e qualquer tentativa minha de justificar soava como desculpa. Lembro de uma noite em que ele chegou irritado do trabalho porque o salário tinha atrasado. Eu estava preparando o jantar, e ele entrou na cozinha bufando. Você ainda não arrumou nada, né? Eu devia ter imaginado. Rafa, por favor, não começa. Eu tô tentando não paga conta, Camila. O prato que eu segurava escorregou da minha mão e quebrou no chão. Ele suspirou alto e saiu do cômodo, murmurando algo sobre mulher acomodada. Depois disso, as coisas pioraram. Ele começou a controlar até o que eu comia. Dizia que eu gastava demais com besteira, que devia aprender a ser prática. Uma vez, vi que ele tinha escondido meu cartão do mercado para evitar gastos desnecessários. Foi aí que comecei a sentir algo que nunca tinha sentido antes: medo. Medo de falar, medo de errar, medo de ser um peso na vida de alguém. Um dia, tentei conversar com minha amiga Letícia, mas ela disse: Amiga, ele só quer te ver bem. Às vezes os homens se preocupam de um jeito meio
Torto. Torto. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça. Sim, ele se preocupava, mas com ele mesmo. Nessa altura, eu já fazia alguns freelas pequenos para ajudar. Traduções, textos para a internet, umas coisas simples. Mas, para ele, nunca era o bastante. Você ganhou quanto esse mês? R$ 200. Isso não é trabalho, Camila. Isso é hobby. Ele ria. E cada risada dele me diminuía um pouco mais. Eu passei a acordar ansiosa, com o peito apertado, me perguntando que versão do Rafael eu ia encontrar naquele dia. O que ele ia reclamar, o que eu teria feito de errado dessa vez. Até que um dia, ele cruzou uma linha que eu nunca achei que ele cruzaria. Eu sempre pensei que controle fosse algo óbvio, alguém gritando, ameaçando, tomando decisões por você. Mas com o Rafael, veio de mansinho. Um comentário aqui, uma sugestão ali, e quando percebi, minha vida já não era mais minha. Ele começou a decidir o que eu vestia. Camila, para que essa saia curta se você vai ficar em casa? Ou então, você não acha melhor usar algo mais simples quando a gente sair? Não combina você se arrumar tanto se eu tô pagando o jantar. No começo, eu ria. Achava que era ciúmes, ou até cuidado. Mas o tom dele foi ficando diferente, mais frio, mais definitivo. Um dia, precisei sair para uma entrevista de emprego. Era uma vaga de marketing júnior, nada demais, mas era minha chance de voltar ao mercado. Quando contei a ele, o rosto de Rafael ficou tenso. Entrevista? Onde? Uma agência pequena no centro. E quanto pagam? Ainda não sei, é só a primeira etapa. Ele me interrompeu. Camila, você nem sabe o salário e já quer sair correndo. Vai gastar com passagem, vai voltar frustrada. Eu tô te dizendo, não vale a pena. Ele dizia que me queria bem, mas fazia de tudo para me deixar insegura. Eu quase desisti. Só não desisti porque Letícia insistiu. Vai, amiga. Mesmo que não dê certo, é uma tentativa. Você precisa sair um pouco dessa casa. E eu fui. Mas quando voltei, o clima estava pesado. Rafael me esperava na sala, de braços cruzados. Chegou tarde. O trânsito estava ruim, Rafa, e eu ainda passei no mercado. Com que dinheiro? Meu coração acelerou. Com o freela que eu recebi. Ele riu. Ah, então agora você esconde dinheiro de mim? Fiquei paralisada. Ele falava como se eu tivesse cometido um crime. Naquela noite, ele não me dirigiu a palavra. Dormiu virado pro outro lado da cama, e eu passei horas olhando pro teto, tentando entender quando tudo tinha se perdido. No dia seguinte, acordei com uma mensagem dele: já que você quer ter independência, paga a conta de luz desse mês. Aquele texto me atingiu como um soco. Não pelo dinheiro, mas pelo desprezo que ele colocava nas palavras. Era como se ele quisesse me punir por tentar ser livre. Foi ali que comecei a anotar tudo. Cada frase, cada reação, cada vez que ele me fazia duvidar de mim mesma. Eu não sabia ainda o que faria com aquilo, mas algo dentro de mim dizia que eu precisaria de provas. Porque, no fundo, eu já sabia. Aquilo não era amor. Depois daquela mensagem, algo dentro de mim mudou. Não foi um rompante de coragem, nem um plano elaborado, foi só cansaço. Um cansaço profundo de ter que me justificar o tempo todo. Comecei a fazer as coisas em silêncio. Procurava vagas de madrugada, quando ele já dormia. Enviava currículos com o coração acelerado, com medo de ele acordar e perguntar o que eu estava inventando agora. Letícia foi meu porto seguro. Ela começou a me mandar anúncios, me ajudava a revisar meu portfólio, até me emprestou o notebook dela, porque o Rafael vivia dizendo que o nosso não devia ser usado para coisas inúteis. Eu voltei a sentir uma pontinha de esperança. Pequena, mas real. O Rafael, por outro lado, parecia sentir que algo estava diferente. Começou a ficar mais desconfiado. Perguntava onde eu estava, o que eu fazia no celular, até começou a checar meus horários. Camila, você saiu às 3 e voltou às 5. Foi aonde mesmo? No mercado. 2 horas no mercado. Era como viver sob vigilância. Um dia, Letícia me chamou para um café e disse: amiga, você não percebe? Ele quer te quebrar para você depender dele. É isso que ele quer.
Eu fiquei calada. Doía admitir que talvez ela estivesse certa. Naquela semana, consegui um teste em uma agência pequena. O salário não era alto, mas era o suficiente para começar. Quando recebi a confirmação por e-mail, eu chorei. Chorei de alívio, de medo, de tudo misturado. Mas também chorei porque não sabia como contar para ele. Decidi não contar de imediato. Comecei o trabalho remoto, dizendo que eram freelas novos. Guardei o primeiro pagamento sem tocar em nada. Pela primeira vez em muito tempo, senti que o chão debaixo dos meus pés estava voltando. E, ironicamente, quanto mais eu me erguia, mais ele parecia se irritar. Começou a dizer que eu estava fria, que não dava mais atenção, que ele sentia falta da Camila de antes. A Camila de antes. Aquela que pedia desculpas até por existir. Naquela noite, olhei para ele dormindo ao meu lado e percebi que não sentia mais amor. Só medo e pena. Foi ali que decidi, eu ia sair daquela casa. Não sabia ainda quando, nem como, mas eu ia sair. Comecei a esconder documentos, juntar dinheiro, preparar tudo em segredo. Letícia me ofereceu abrigo, e eu aceitei. Mas antes de ir, o Rafael fez algo que quase me fez duvidar de mim mesma novamente. Naquela sexta-feira, eu estava terminando um relatório pro novo trabalho quando Rafael chegou mais cedo. Ele parecia calmo, o que por si só já era estranho. Se aproximou, me abraçou por trás e disse com uma voz mansa: "Senti sua falta, amor. A gente anda tão distante." Por um segundo, quis acreditar naquele tom doce. Mas era o mesmo Rafael que, há poucos dias, tinha me chamado de parasita. Tô trabalhando, Rafa. Depois a gente conversa. Ele franziu o senho. Trabalhando? Desde quando você trabalha escondido de mim? O silêncio que seguiu foi pesado. Senti meu corpo gelar, mas ao mesmo tempo. Eu já não sentia medo, só uma calma estranha. Desde que você começou a me tratar como um peso. Desde que eu percebi que eu nunca ia ser suficiente para você. Ele riu. Ah, pronto. Agora você é a vítima. Eu só queria te motivar. Motivar não é controlar, Rafael. Você me diminuiu todos os dias. Ele ficou sem resposta. E pela primeira vez, eu vi no olhar dele algo que nunca tinha visto: insegurança. Naquela noite, dormimos em silêncio. E na manhã seguinte, enquanto ele tomava banho, eu fechei minha mochila. Peguei meus documentos, o dinheiro que havia guardado e o laptop que era meu. Antes de sair, deixei um bilhete na mesa. Não é o dinheiro, Rafael. É o respeito que acabou. Saí de casa com o coração disparado. Letícia me esperava no carro, e quando entrei, comecei a chorar. Não era mais medo, era alívio. Nos dias seguintes, ele tentou me ligar, mandou mensagens dizendo que eu exagerei, que ele só queria ajudar. Mas eu já não acreditava mais. Eu finalmente enxergava tudo o que eu tinha deixado passar. As piadas, as cobranças, as pequenas humilhações que pareciam inofensivas, mas me corroíam aos poucos. Demorou para eu me sentir inteira de novo. A culpa, a dúvida e o medo ainda me visitavam às vezes. Mas eu aprendi algo importante. O amor não te prende, não te encolhe, não te faz duvidar de quem você é. Hoje, quando alguém me pergunta sobre o Rafael, eu só digo: ele me ensinou o preço da minha liberdade. E, sinceramente, eu pagaria tudo de novo para ser quem sou agora.